Sejam bem-vindos a esta quinta aula do curso de Mitologia Hindu. Hoje vamos falar sobre os Upanishads e o Tantra. O que significa a palavra Upanishad? O sentido seria mais ou menos esse. Um conjunto de instruções secretas que são transmitidas de lábios a ouvidos de mestre a discípulo. Com que intenção? Transmitir ensinamentos secretos de natureza espiritual, ensinamentos esses que têm uma natureza interior que leve a uma transformação, a uma elevação de nível de consciência. Então, os Upanishads, eles têm uma característica muito especial, porque eles também vão denotar um processo de mudança na mentalidade do povo hindu através dos séculos, uma mudança drástica, importantíssima, que tem a ver com o abandono de certos sacrifícios reais, colocando em troca algo mais abstrato, mais refinado, que seriam meditações, que seriam todo um lidar com o simbólico. Dentro do pensamento bramânico, que antecedeu essa predominância da mentalidade que os Upanishads trouxeram, havia ainda aquilo de que era por meio dos sacrifícios e da adoração aos deuses e aos sacrifícios oferecidos a esses deuses que se obteriam vantagens, benefícios, enfim. Aos poucos, esse ensinamento que foi sendo colocado através dos Upanishads modificou essa mentalidade e substituiu esse costume de sacrifícios reais, né, por processos meditativos e toda uma questão ligada à busca interior, ao nível do simbólico. Temos aqui então uma noção de inconsciente que os Upanishads colocam, que é ao nível cósmico. Então, dentro da filosofia hindu, quando se fala de o inconsciente, do jeito que nós o entendemos na psicanálise, esse conceito vai no que seria assim, um nível cósmico, porque ele abarcaria todo o processo da criação, desde o absoluto, passando por todo o relativo da criação. Os Upanishads, eles aceita-se hoje que sejam em número de 112. E eles são muito antigos, acredita-se que são ensinamentos orais que são transmitidos desde o século VIII a.C., muito antigo. Acredita-se que a origem seja pré-védica, né? Algo assim que vai muito longe no tempo. Há um trecho de um Upanishad que eu gostaria de ler para vocês, que tem a ver com um dos mitos da criação. Então, ele diz assim: no princípio nada havia. Tudo isto era envolvido pela morte ou pela fome, pois a fome é a morte. Ele criou a morte pensando: eu quero ter um ser, a mente. Então moveu-se cultuando-a. Desse modo nasceu a água. Verdadeiramente, pensou, enquanto eu estava meditando, apareceu a água. Portanto, a água é chamada arca, o fogo. A água certamente virá a quem souber a razão pela qual ela se chama fogo.
Nós temos aqui nesse trecho de um dos Upanishads a questão do não ser, que é o imanifestado, que é chamado dentro dos Upanishads de Hiranyagarbha, ou Ser Supremo. Então, o Ser Supremo, ele é, num primeiro momento, trevas. Vamos chamar de fome. A fome é, na realidade, o corpo de trevas do imanifestado. E nasce, dentro do imanifestado, o desejo de manifestar-se. A sensação de vazio e a necessidade de se alimentar e pensar fez nascer o manifestado. Na criação da mente está a primeira limitação do Ser Supremo. Então, vemos aqui, como já explicamos em outras aulas, a densificação progressiva do cosmos, na medida em que os planos vão sendo criados, um saindo do outro, enfim, esse processo de densificação. Então, a água que é citada aqui não é, obviamente, a água que nós conhecemos, mas a água primordial, o grande útero universal, onde estão contidas todas as sementes. Então, nesse caos primordial, nessa água espermática do primeiro momento, estão todas as sementes do universo que virá a ser. Fala-se, dentro dos Upanishads, que do Ser Supremo sai o Prajapati, que é o Senhor das criaturas. Prajapati é uma das manifestações de Shiva, o Deus transformador da criação. Então, nós temos aqui nesse primeiro mito, que tem a ver com a criação do universo, essa questão que coincide com outras mitologias, de que das trevas surge a luz, do imanifestado nasce o manifestado. Então, aqui nós temos já um conceito sobre Brahman, o absoluto, e Ishvara, o manifestado, como já colocamos em outras aulas. Então, Brahman é a causa que antecede o tempo, e o universo é o tempo. Então, temos aqui a ideia de realidade última, que é colocada nos Upanishads, que é a própria representação do universo criado. E tudo isso coloca uma ideia central nos Upanishads, que é um princípio chamado Tat Tvam Asi, que traduzindo do sânscrito significa tu és aquilo, colocando aqui um princípio que está intimamente arraigado no pensamento hindu, que é aquilo de que Deus está dentro de você. Você tem todo o princípio da criação dentro de você. Tu és aquilo. Então, há uma semelhança, há uma igualdade, digamos assim, entre Brahman e Atman, que seria, então, outro nome para esse princípio interno que cada um de nós tem dentro. Então, esse conceito, Tat Tvam Asi, tu és aquilo, é, vamos dizer assim, o conceito síntese dos Upanishads. Vamos ver aqui alguns pontos característicos deste ensinamento. O primeiro deles seria o seguinte: o real que existe no coração do universo está contido nas profundezas do ser humano. Outro princípio diz: Brahman é idêntico ao Atman, portanto, o absoluto é igual ao relativo. Tat Tvam Asi, tu és aquilo, é a equação fundamental da identidade acima mencionada, no caso Brahma igual a Atman.
O Supremo não pode ser definido em categorias lógicas, nem pela linguagem. A verdade mora dentro de nós. Há um grande abismo entre o ignorante egoísta, mergulhado numa vida superficial, e o sábio. A ascensão interna depende da purificação, da limpeza. A ascensão interna depende de uma preparação moral. A suprema meta é a libertação do samsara e a identidade com o Supremo. Todo o cerimonialismo e deveres de casta devem ser postos de lado quando se busca o bem supremo, que é a autorrealização. Então, os Upanishads eles contêm um ensinamento extremamente importante, porque eles deixam bem óbvio no processo histórico uma mudança de mentalidade que vai caracterizar todo o processo da filosofia hindu a partir daí. O princípio central, repetindo, é esse, de que toda forma de vida contém a semente primordial. Então nós somos reflexo do Criador, nós temos dentro de nós todas as possibilidades da criação. E esse deve ser o objetivo da vida, a realização desses princípios internamente e o consequente retorno à fonte, à origem. Então, qual é o grande objetivo de todo esse processo da criação? É que nós possamos desenvolver essa semente, essas potencialidades internas e retornar ao Criador, autorrealizados, ou seja, com esses princípios desenvolvidos. Agora, qual é o meio prático que a filosofia hindu coloca para se atingir esses objetivos? Esse princípio se chama tantrismo, e é sobre isso que nós vamos falar na segunda parte dessa aula. Até já!